Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre o quinto e último reino dos seres vivos, certo? Que é o reino Animalia, o reino dos animais. Só que eu dividi o reino dos animais em duas partes, os animais invertebrados e os animais vertebrados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os animais invertebrados, tá? Então, nós já estudamos o reino Plantae. Deixa eu puxar aqui. O reino Plantae, o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi. E hoje a gente vai falar sobre o reino Animalia, que é o reino dos animais. Então, quais organismos estão inclusos no grupo dos animais invertebrados? Eu vou trazer aqui os grupos de animais invertebrados para vocês conhecerem e nós vamos estudar cada um deles separadamente nos próximos slides. Então, nós temos os nematóides, anelídeos, moluscos, poríferos, quinidários, platelmintos, os artrópodes e os equinodermos. Esses são os grupos de seres invertebrados que nós vamos começar a estudar, cada um deles, um pouquinho das características de cada um desses grupos e vocês conhecerem quais são os seres que estão inclusos em cada um desses grupos. Então, como características gerais dos animais invertebrados, os animais invertebrados, eles têm ausência do endoesqueleto, não possuem coluna vertebral e crânio, ou seja, animais invertebrados são aqueles animais que não têm vértebras, não têm ossos, apresentam corpo mole e tem alguns grupos de seres invertebrados que apresentam exoesqueleto. O que é isso? É um esqueleto externo, é um esqueleto fora do corpo. Ao invés de ser os ossos dentro do corpo, como na gente, os ossos eles ficam pelo lado de fora. É o que a gente chama de exoesqueleto, que ajuda na locomoção e na proteção desses animais. Representam mais de 95% das espécies do mundo, ou seja, de todos os animais que existem no mundo, 95% das espécies são de animais invertebrados, né? A maioria dos animais do planeta são invertebrados. Eles são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, diferentemente das plantas, né, que são autótrofas, e têm capacidade de locomoção. Esses seres se locomovem, exceto as esponjas, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Tá? Então, essas são as características gerais dos invertebrados, e agora vamos dar continuidade aqui. O primeiro grupo de animais invertebrados são os poríferos. Os poríferos são animais aquáticos, a maioria deles é marinho. Eles vivem isolados ou em colônias, ou estão isolados em grupos. Eles são sésseis, ou seja, eles não se locomovem, eles ficam fixos no substrato. Então, são os únicos seres invertebrados que não se movimentam. A gente diz que eles são sésseis. Tem uma estrutura corporal bem simples e o corpo ele é coberto de poros. Vocês podem observar aqui na imagem. Os poríferos, eles recebem esse nome justamente por causa disso, porque o corpo deles é coberto de poros. São espaçozinhos para que entre e saiam substâncias, né, alimentos, água, por esses seres vivos. Eles são filtradores, retiram da água seus nutrientes, ou seja, a água, os alimentos do porífero entram pelos poros e saem por essa parte de cima aqui. Como vocês podem ver nessa imagem, tem uma abertura em cima, então a água e os alimentos entram pelos poros e sai aqui o excesso do que eles não vão absorver aqui por essa cavidade que tem aqui em cima. Então aqui essa imagem vocês podem observar, né? A água com os nutrientes e a alimentação entra pelos poros e sai pelo ósculo, que é essa abertura aqui de cima que tem nas esponjas. É assim que funciona o corpo delas. Entra substância e água e o excedente sai por aqui. E isso fica o tempo todo, entrando e saindo água, entrando e saindo água. E a água que leva esses nutrientes, os alimentos, para eles consumirem. Já o outro grupo de seres vivos são os quinidários. Os quinidários são animais aquáticos, a maioria deles é marinha. Possuem células que causam irritação, o nome dessas células são quinidócitos, para captura de presa e para sua defesa, né? Nós temos aqui um exemplo de quinidário. Esses bracinhos, né, esses tentáculozinhos que tem aqui, eles liberam células de defesa,
ou para captura de alimentos, chamadas de quinidócitos. Não sei se vocês já assistiram Procurando Nemo, mas o Procurando Nemo, né, no filme, Nemo e o pai, eles vivem numa anêmona, porque o peixe palhaço, ele não essa substância que os quinidários liberam não atinge os peixes palhaços. Então, eles podem morar na anêmona. E eles morando na anêmona é uma forma de defesa para que os outros animais maiores não capturem eles para comer. Então, a partir do momento que eles entram na anêmona, a anêmona ela vai ficar liberando os quinidócitos que não atingem eles, mas atingem os outros seres vivos. Então, é a forma de defesa deles morarem lá. Né? Quem assistiu Procurando Nemo viu que eles moram numa anêmona, né? Justamente para se proteger de predadores. Em relação à morfologia, os quinidários eles podem ser classificados em dois tipos. Pólipos, que são aqueles sésseis, como eu já falei para vocês, animais sésseis são aqueles que não se mexem. Então, a anêmona do mar, que é esse animalzinho que está aqui, ele não se mexe, ele vive preso no substrato. Então, ele é considerado um pólipo. Pólipos são aqueles que não se mexem. Aqui nós temos outro exemplo, né? As hidras, é outro tipo de seres que são sésseis, além das anêmonas. E existem também os seres medusas, que são aqueles que nadam, que são as água-vivas e as caravelas. Não sei se vocês já chegaram a ver. A água-viva, ela vive mais nas profundezas do mar, então é um pouco mais difícil da gente ver. Mas a caravela, ela fica um pouco mais na superfície, né, na parte rasa. E às vezes a gente tá caminhando na praia e vê um tipo de animalzinho desse aqui na beira da praia. Esses tentáculozinhos aqui, tanto da água-viva como da caravela, assim como da anêmona, eles apresentam essas células quinidócitos que causam irritação na pele. Não sei se vocês já chegaram a se queimar com alguma caravela, mas arde bastante. Eu já fui queimada quando eu era pequena, saí desesperada da praia gritando, fui queimada na barriga e arde pra caramba mesmo. Em relação aos quinidários ainda, a alimentação ocorre da seguinte forma. Eles possuem uma cavidade que serve para a entrada de alimento e a saída dos dejetos. Então, é como se eles tivessem uma boca aqui em cima. No caso das medusas, né, que são os que se locomovem, caravela e água-viva, a boca embaixo. Então, tudo entra por aqui, é absorvido, o que não serve mais sai pelo mesmo local. Tudo entra pela boca, eles absorvem o que precisam e liberam os dejetos também por essa mesma cavidade que é chamada de boca. Os tentáculos, né, que esses seres têm, ajudam a capturar os alimentos. A digestão, ela é extracelular, ou seja, e intracelular, ela é feita através de enzimas, esses seres não têm estômago, intestino, então o alimento entra pela boca e ela algumas enzimas, algumas substâncias que esses animais têm, eles digerem esse alimento e absorvem os nutrientes do alimento. Não existe estômago, intestino nesses seres vivos. Eles são carnívoros, eles comem pequenos animais aquáticos e partículas que ficam suspensas na água, tá? Então, eles são seres carnívoros. O outro grupo de animais invertebrados são os platelmintos. Os platelmintos, eles são considerados vermes achatados. Eles não são como a minhoquinha roliça. Eles são compridos, mas eles são achatadinhos, tá? Nós temos como exemplo a planária, o Esquistossoma mansoni, que causa esquistossomose, e a tênia, que é outro tipo de platelminto que abriga, né, que vive no nosso intestino. Sobre as doenças causadas por esses seres, mais detalhes sobre eles a gente vai ver em outro capítulo um pouquinho mais na frente, tá? Então, isso aqui só são exemplos de seres platelmintos. Nós temos a planária, a tênia e o esquistossomo, né, que é o Esquistossoma mansoni. Eles são de vida livre, como a giardia, que é a planária, e habitam ambientes aquáticos ou solos úmidos. E tem alguns que são parasitas, como os esquistossomos e as tênias, que causam doenças. Então, a planária, ele é um tipo de platelminto de vida livre e habitam ambientes aquáticos e solos úmidos. E esquistossoma e tênia são seres que habitam os intestinos de alguns animais e causam doenças. Eles vivem como parasitas, né? Lembrando que parasitas são aqueles seres que vivem às custas de outro, vive dentro do outro, grudado no outro e fica
vivendo às custas daquele indivíduo que ele está grudado. Como no caso do piolho, que vive na cabeça das pessoas, eles sugam sangue, né, para poder ter os nutrientes, o carrapato, outros tipos de parasita que podem abrigar-se em algum animal. O seu corpo, ele é considerado com a simetria bilateral, ou seja, os dois lados eles são semelhantes. Se eu pegar um desses tipos de seres vivos, se eu partir ele no meio, um lado é exatamente igual ao outro, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui em relação à planária e à pá, se eu pegar uma pá, partir no meio, um lado é igual ao outro. Esses seres aqui, os plateomíntios, um lado é exatamente igual ao outro, não existe diferença. Por isso, eles são considerados seres que têm simetria bilateral. Simetria equivale a simétrico, igual, e bilateral é dizendo que os dois lados é que são iguais, tá? Então, os plateomíntios, eles têm simetria bilateral. Já outro grupo de seres vivos, nós temos seres vivos invertebrados, né? Nós temos os nematóides, que são os nemateumintos. Já eles são vermes cilíndricos. Lembram que o outro que eu acabei de explicar são vermes achatados. Os nemateumintos são vermes cilíndricos, como se fosse uma minhoquinha. São animais que vivem tanto em água salgada como doce e existem aqueles também que são terrestres. Alguns são de vida livre e outros são parasitas. Eles parasitam animais vertebrados. O seu sistema digestório é completo. Eles apresentam boca e ânus. E aqui tem uma imagem para vocês mostrando mais ou menos como é a estrutura desse animal por dentro, né? Existe a boca, ele já tem faringe, já tem intestino e tem o ânus, diferentemente dos outros. Esses seres, eles foram evoluindo e algumas características que não existiam nos primeiros invertebrados, né, que apareceram primeiramente antes desses, esses aqui eles já vão ficando mais complexos, aparecendo alguns órgãos que os outros não tinham, algumas capacidades que eles têm de fazer algumas coisas que os outros grupos não tinham. O outro grupo de seres vivos invertebrados são os anelídeos. Os anelídeos eles têm corpo mole e alongado. O corpo é formado por segmentos em forma de anel. Eles vivem em ambientes marinhos ou terrestres e aí eles respiram pela pele. Então, eles se dividem em 3 grupos, né? Os anelídeos eles podem ser classificados como oligoquetos, poliquetas e hirudíneos, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês. Então, vocês podem ver que eles têm um corpo alongado. O corpo ele é dividido em anéis, né? Como se fossem vários pedacinhos que se juntam. Eles podem viver em ambiente aquático ou terrestre. E eles respiram pela pele. Isso é uma característica exclusiva dos anelídeos. Então, em relação aos grupos de anelídeos que eu acabei de falar para vocês, qual a diferença dos oligoquetos, poliquetos e hirudíneos? Os oligoquetos, eles são as minhocas. Eles têm poucas cerdas, poucos pelinhos no corpo. Eles são terrestres e de água doce. A fecundação é cruzada, ou seja, tem que ter o macho e a fêmea para eles cruzarem. E eles são seres bastante importantes na fertilização do solo, porque as minhocas, elas cavam túneis no solo, e esses túneis facilitam a aeração do solo, facilita que o oxigênio entre e seja absorvido pelos seres que vivem ali. Além disso, as minhocas, elas liberam as fezes, né, os dejetos dela, e essa liberação de fezes deixa o solo úmido. Tanto é que existe até estrumo, né, que a gente fala, de minhoca. Existe aquela areia preta, né, cheia de nutrientes feitos com as fezes da minhoca. Assim como existe de vaca, né, de boi, existe também o adubo de minhoca. Não sei se vocês já ouviram falar. Já os poliquetos, eles são os animais poliquetas, né? As características deles apresentam muitas cerdas, vocês já podem observar aqui, eles têm muitos pelinhos no corpo. Eles vivem no ambiente marinho, livre, natante ou céssio. Existem alguns que nadam, outros ficam parados. E a fecundação também é externa, precisa do macho e da fêmea para eles cruzarem e gerar os filhotes. Os hirudíneos, eles são as sanguessugas. Eles não têm cerdas, eles têm o corpo lisinho. Eles vivem em ambiente úmido, tanto na água salgada como na água doce. A fecundação também é cruzada, precisa do macho e da fêmea para eles fecundarem. E eles parasitam animais aquáticos. Não sei se vocês já viram falar em sanguessuga, mas esses animais eles também são utilizados em alguns
por alguns médicos em alguns hospitais para tratamento de algumas doenças. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esses animais eles são utilizados pelo meio científico para tratar alguns tipos de doença, alguns problemas que alguns pacientes apresentam. Então, a diferença de oligoqueto, poliqueto e hirudíneo é principalmente em relação à quantidade de cerdas. Os oligoquetos apresentam poucas cerdas, poliquetos muitas cerdas e hirudíneos, que são as sanguessugas, não apresentam cerdas. E aqui também estão mais algumas das outras características de cada um desses grupos, né? O outro grupo de seres invertebrados são os moluscos. Os moluscos, eles apresentam corpo mole e muitos possuem o corpo protegido por uma concha de calcário. Eles vivem em ambientes aquáticos e terrestres, apresentam um sistema nervoso bem desenvolvido. Então, nós temos como exemplo aqui os gastrópodes, que é um grupo de moluscos, o outro grupo de moluscos, cefalópodes, e o outro grupo de moluscos são os bivalves, e a gente vai ver qual é a diferença de cada um desses grupos agora, tá? Então, os moluscos, eles se dividem em 3 grupos, eles apresentam o corpo mole, mas tem alguns que apresentam uma concha para proteger esse animal, e a gente vai conhecer alguns desses animais moluscos que existem no planeta. Então, os moluscos gastrópodes são aqueles que apresentam concha única ou não apresentam. Como exemplo, nós temos o caramujo, o caracol e a lesma. Então, vocês podem observar que a lesma elas não têm concha para proteger. A diferença do caramujo para o caracol, eles são muito parecidos, mas é que o caracol ele vive mais em ambientes terrestres e o caramujo ele vive mais em ambientes aquáticos ou úmidos. Os bivalves são aqueles que apresentam concha dupla. Nós temos exemplos com a ostra, o mexilhão e os moluscos. Então, esses animais eles vivem dentro de uma concha dupla que se fecha e ela se fecha com uma determinada força para que os predadores não consigam comer esse bichinho que está ali dentro guardado. Então, essa concha ela serve como proteção. Muita gente já deve ter visto na praia algumas conchinhas, tipo essas aqui. Tem gente até que pega para colecionar, que acha bonitinha. Mas, na verdade, os bichinhos que vivem ali dentro, com o tempo, quando eles crescem, eles saem e procuram uma concha maior. Então, nem é correto a gente pegar essas conchinhas e levar para casa. Por quê? Porque elas vão servir de abrigo para outros tipos de moluscos que vão precisar dessa concha um pouquinho maior. Então, às vezes aparecem essas conchas na praia, várias delas e vazias, porque o molusco que estava ali dentro saiu em busca de uma concha maior. E essas conchinhas, elas vão voltar para o mar, né, quando o mar encher, e vão servir de abrigo para outros tipos de molusco. Então, não é correto a gente levar essas conchinhas para casa, tá? Porque elas são abrigos de moluscos que estão lá no mar em busca de uma conchinha maior. Já os cefalópodes, eles apresentam apenas cabeça e pés. Como representantes, nós temos o polvo e a lula. O polvo e a lula, diferentemente dos outros, eles apresentam tentáculos. As duas diferenças principais entre a lula e o polvo é que a lula ela é mais comprida, mas ambos apresentam tentáculos. O polvo ele é mais arredondado, né, aqui. E em relação ao número de tentáculos, o polvo ele apresenta 8 tentáculos e a lula apresenta 10. E existem, não sei se vocês já ouviram falar, existem lulas gigantes. Tem lula que já foi encontrada que tem 14 metros. Então, elas são lulas gigantes, diferentemente do polvo. Existem polvos gigantes, mas eles não chegam perto do tamanho das lulas gigantes. Então, esses seres aqui, eles são comestíveis, a ostra também, o mexilhão também se come. Esses caramujos, caracol, não se come aqui, né, como de costume. Mas o polvo e a lula ele é bem explorado no mundo da gastronomia, tá? Já o outro grupo de animais invertebrados são os artrópodes. Os artrópodes, né, que tem aqui alguns exemplos para vocês verem aqui nessas imagens, apresentam apêndices articulados, ou seja, tem algumas partes do corpo que são articuladas, apresentam antenas e pernas, a maioria, apresentam exoesqueleto externo, alguns exemplares, e tem uma proteção contra a perda de água e predadores, né? Esse exoesqueleto. Tem uma grande diversidade de espécies, encontrada em todos os ambientes, tanto aquático como terrestre. A reprodução pode ser assexuada em alguns animais e sexuada em outros.
O grupo dos artrópodes é o grupo maior dos invertebrados. Então, a gente viu alguns grupos de invertebrados até agora, e o grupo dos artrópodes é o grupo que inclui uma maior quantidade de espécies de animais invertebrados. Apresenta o sistema nervoso um pouco melhor do que os anteriores, né? Eles já apresentam estruturas olfativas, que sentem cheiro, apresentam olhos e antenas. E o sistema digestório é completo também, apresentam boca e ânus. Os artrópodes, eles trocam de exoesqueleto constantemente devido ao processo de crescimento. A gente chama isso de muda ou equidise. Então, quando os artrópodes, como os artrópodes, alguns deles têm exoesqueleto, ou seja, esqueleto pelo lado de fora. Esses animais que têm exoesqueleto, muitas vezes eles precisam fazer a troca desse exoesqueleto, porque como eles crescem, eles não cabem mais naquela carapaça, né, naquele exoesqueleto. Então, eles fazem uma muda ou equidise, que eu vou mostrar um vídeo para vocês observarem mais ou menos como é. O exoesqueleto é deslocado da epiderme e forma uma nova cobertura debaixo da antiga. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, uma equidise de um aracnídeo. E aqui nós temos uma equidise de uma mosca. Então, vocês podem observar, ó, eles não cabem mais no exoesqueleto deles, então eles trocam de exoesqueleto, que a gente chama de muda ou equidise, né? Eles saem da carapaça velha e se formam a carapaça nova. Quando eles crescem, aí faz a troca novamente. Então, tem tipos de artrópodes que fazem essa troca várias vezes durante a vida deles. Em relação aos artrópodes, os artrópodes são divididos em 1, 2, 3, 4 grupos, e esse quarto grupo ele ainda se subdivide em 2. E vamos ver aqui alguns exemplares de cada um dos grupos de artrópodes. Nós temos os aracnídeos, que são representantes aranha, escorpião e o carrapato. Então, as aranhas, escorpiões e carrapatos são artrópodes do grupo dos aracnídeos. Os insetos, nós temos milhões de espécies de insetos, né? Aqui eu coloquei só algumas: formiga, gafanhoto, pulga, libélula, piolho, barata, abelha, mosca. É um dos maiores grupos, né? Os insetos é o maior grupo de artrópodes e o maior grupo que tem a quantidade de exemplares no planeta. Nós temos os crustáceos, como o camarão, lagosta, o siri e o caranguejo, né? Ficam no grupo dos crustáceos. Nós temos os quilópodes e os diplópodes. Quilópodes e diplópodes são seres do grupo dos miriápodes. Qual a diferença entre eles dois? Que os quilópodes, eles apresentam um par de patas em cada segmento. Cada segmento que eu falo é cada partezinha desse animal. Então, tem um par de patas, uma pata para um lado e uma pata para o outro. E os diplópodes têm 2 pares de patas por segmento. Então, 2 ou mais, né? Tem uns que tem muitos pares de patas por segmento. A diferença do quilópode para o diplópode é essa. Quilópode nós temos como exemplo a lacraia e o diplópode nós temos como exemplo o embuá. E quais são as características que diferenciam esses grupos de seres vivos? Então, os aracnídeos, né? Ele tem o corpo dividido em cefalotórax e o abdômen. Cefalotórax significa dizer que a cabeça é unida com o tórax e o abdômen. Não possui antenas, tem 4 pares de patas e um par de quelíceras para agarrar as presas. São características dos aracnídeos. Já os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. O corpo já é um pouco mais definido. Eles apresentam um par de antenas, 3 pares de patas e a maioria tem asa. Se vocês observarem, se pegar um aracnídeo ou um inseto, vocês podem observar que o número de patas sempre vai ser o mesmo. Todos os aracnídeos têm 4 pares de patas e todos os insetos têm 3 pares de patas. Já os crustáceos, eles têm o corpo dividido também em cefalotórax e abdômen. Tem 2 pares de antenas, a maioria, e tem 5 pares de pernas. Vocês podem observar que a quantidade de pernas varia, né, de um grupo para outro. Já os quilópodes, eles têm o corpo dividido em cabeça e tronco, tem um par de patas por segmento e tem um par de antenas. E os diplópodes têm o corpo dividido em cabeça e tronco, tem 2 pares de patas por segmento
e tem um par de antenas. Então, a diferença dos quilópodes e diplópodes é realmente a quantidade de patas por segmento, né? Então, essas aqui são as características gerais dos artrópodes. Bem resumido para vocês verem a diferença de um grupo para outro. Os artrópodes, diferentemente dos outros grupos, eles apresentam subtipos, né? Que dividem esses grupos de seres vivos. Os artrópodes é o maior grupo de animais invertebrados do mundo. Então, a maior quantidade de espécies diferentes está no grupo dos artrópodes, mais precisamente no grupo dos insetos. E, por último, nós temos os equinodermos, né, que são animais marinhos que apresentam movimentação lenta ou são sésseis, ou seja, não se mexem. Não tem cabeça e tem uma aparência espinhosa. E como é que ele se locomove? Ele se locomove através de pés ambulacrários, ou pé ambulacral, que são umas perninhas que eles apresentam na parte de baixo, aqui na parte de baixo. Eles têm várias perninhas que a gente chama de pés ambulacrários que fazem esses seres se movimentarem. E uma curiosidade aqui no grupo dos equinodermos, as estrelas, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando uma estrela se perde ou perde parte de uma das suas pontas, aí nasce uma nova estrela. Ou seja, essa parte da estrela que ela perdeu é regenerada. Quando a estrela perde uma parte dela, uma nova parte se forma ali. E essa parte que se perdeu, ela também vai originar uma nova estrela. Então, tem essa curiosidade das estrelas, que é bem interessante. E aqui vocês podem observar nessa imagem os pés ambulacrários, né? São essas cerdinhas aqui que ficam se mexendo e esse animal ele se locomove. Vocês podem observar aqui no vídeo a estrela se locomovendo. Os pés ambulacrários aqui embaixo, eles vão se mexendo, se mexendo, se mexendo e o animal ele vai se locomovendo. Como exemplos de equinodermos, nós temos a estrela do mar, o pepino do mar, o ouriço do mar e a bolacha do mar. Muita gente já deve ter visto isso aqui na praia e acha que isso aqui é uma estrela do mar, mas não é. Esse animal aqui é outro tipo de animal, apesar de apresentar essa parte do meio aqui que parece uma estrela. Esse animal é a bolacha do mar ou bolacha da praia, como algumas pessoas chamam. Fica enterrado na areia, às vezes a gente pisa em algum. Aí, quando vai ver o que é uma bolacha do mar. Esses seres, todos eles têm os pés ambulacrários que fazem ele se locomover. Quando eu era pequena, eu achava que a bolacha da praia era uma estrela do mar. Aí, algumas vezes eu peguei ela, partia, e no meio tem uma estruturazinha que parece uma estrela do mar. Mas é porque, na verdade, eles pertencem ao mesmo grupo. Então, eu partia essa parte dura e saiu uma estrelinha aqui do meio, mas não é uma estrela do mar. Eu achava que era, ó, quando eu era pequena. É uma parte da bolacha do mar que se parece com a estrela do mar, mas não é. Certo? Então, esses aqui são os grupos de equinodermos, para vocês conhecerem. E a aula de hoje foi isso, foi uma pincelada rápida, falando quais são os grupos de animais invertebrados e algumas características que esses grupos apresentam. Nos próximos capítulos, a gente vai estudar algumas doenças causadas por alguns desses tipos de seres vivos, tá? Então, agora vocês vão ficar com a atividade para vocês responderem. Qualquer coisa, vocês assistem a aula novamente se tiver alguma dúvida. Então, bye bye e até a próxima aula.